Oi, pessoal, essa é a aula 14, o tema é Era Napoleônica. Bom, Napoleão Bonaparte foi um militar, né, brilhante, que governou a França por 15 anos, né, do final da Revolução Francesa até 1814. Como vocês devem lembrar, os 10 anos do período da Revolução Francesa foi um período muito conturbado, de muita instabilidade, né, de trocas de grupos no poder, de muita violência e de muitos problemas. Então chegou-se à conclusão que era necessário um homem forte que colocasse ordem naquela bagunça toda. E o escolhido foi Napoleão Bonaparte, por conta de toda essa capacidade dele no campo militar, né? Toda essa genialidade desse indivíduo. E terminando o período da Revolução Francesa, que durou 10 anos, né? E trouxe na tal da Era Napoleônica, que durou 15 anos, e que, da mesma forma, não foi menos conturbada do que o período da Revolução Francesa. Muita coisa aconteceu, pode-se dizer que foi até mais conturbado do que o período da Revolução Francesa. Qual que é a importância de estudar o período napoleônico, né? É que Napoleão ele teve uma política imperialista, né? O que significa isso? Quando um país se coloca na ideia de império, ele passa a assumir aquela ideia de que tem que dominar outros países e colocar sob sua influência. E essa dominação pode ocorrer tanto pelo modo militar, né, pela guerra, mas também pela influência política, né? Isso é muito comum até hoje em dia. Mas no caso do Bonaparte, a questão foi militar mesmo, atacar os países, tomar o poder e colocar naqueles países pessoas da própria família dele, né? Então, essa era a política imperialista da França nessa época. E ele causou bastante na Europa, né? Ele tentou derrubar todas as monarquias europeias e impor o domínio da França sobre todo o continente europeu, né? Então, o que ele aprontou lá naqueles anos lá não foi pouca coisa, não. E quais são as consequências disso, né? A importância de estudar isso. Que toda essa bagunça que o Napoleão promoveu na Europa rebateu aqui, nas Américas, né, inclusive no Brasil. Pode-se dizer que a independência do Brasil aconteceu graças a essa bagunça que o Napoleão causou lá na Europa. Mas isso é um assunto para as próximas aulas. Vamos falar da economia da era napoleônica, né? O Napoleão ele favoreceu os camponeses, né, os trabalhadores rurais e a burguesia. Todos foram favorecidos, né? Ele construiu estradas, pontes, criou o Banco da França, que emprestava dinheiro, né, para a indústria, para o comércio. Ele dava prêmios para inventores de máquinas e de processos industriais. E isso favoreceu a industrialização da França, né, já no século XIX. Só lembrando que a Inglaterra foi o primeiro país a se industrializar, a França se industrializou no século XIX, os Estados Unidos também, a Alemanha no final do século XIX e o Brasil vai se industrializar só no século XX, né? O Brasil, entre outros países da América Latina e da Ásia também. No campo da educação e do direito, o Napoleão criou escolas de formação de professores, ele criou o Código Napoleônico, né, que serviu de modelo para vários países, inclusive para o Brasil, e esse código ele aboliu de vez os privilégios da nobreza, do clero, e principalmente garantiu a igualdade de todos perante a lei, né? Não importa quem você é, você vai responder sempre da mesma forma, perante a lei. No entanto, ele proibia sindicatos e greves, ou seja, era um código burguês, né? Ou seja, você tem que trabalhar lá, ganhar seu salário de fome e tem que ficar quietinho e não pode reclamar. Senão a polícia vai lá e prende, mata, e naquela época era assim mesmo. Se fizesse greve, a polícia ia lá atirando para matar. Era normal, né? É, e o que aconteceu? Em 1804, por meio de um plebiscito, o que é o plebiscito? É quando você faz uma votação que o povo escolhe o que ele quer ou não.
né? O Napoleão ele recebeu o apoio do povo e ele se tornou imperador da França, né? É, e assim, ele era tão metido, Napoleão, que quando o Papa foi lá para coroar ele, colocar a coroa na cabeça dele, ele tirou a coroa da mão do Papa e ele mesmo se coroou, como querendo dizer, eu não preciso da sua autorização, eu mesmo vou me coroar, entendeu? Isso é uma novidade absurda, né? Que quebra com tudo aquilo que vinha na Idade Média, ou mesmo na Idade Moderna, no tempo do absolutismo. Bom, a trajetória do Napoleão foi marcada por guerras, né? É, que visavam a expansão do domínio francês, tanto pela Europa como na África e na Ásia, né? Napoleão tomou o Egito e todas aquelas coisas que você vê hoje nos museus franceses, aquelas coisas maravilhosas do Egito e tal, foram tudo saqueadas nessa época, né? Eles pegavam do Egito e levavam para a França. Então tem sempre que pensar nisso também, né? A França é tudo bonitinho, tem museus maravilhosos, mas é tudo saqueado e roubado. Bom, a disputa da época era marcada pela conquista de novos mercados, né? Novos mercados para os produtos manufaturados e industrializados, porque na época já tinha indústria, né? E a principal concorrente da França na época era a Inglaterra, que era inimiga da França, né? Era inimiga mesmo, era treta forte, né? E a França tentou, o Napoleão tentou várias vezes invadir a Inglaterra e nunca conseguiu. Ele tentou várias vezes, só tomava pau. Aí o que ele fez? Ele decretou o bloqueio continental, né? E o que era isso? Ele dizia que nenhum país da Europa podia mais fazer comércio com a Inglaterra. E se fosse um navio lá da Alemanha para a Inglaterra, ele metia bala de canhão e afundava. Entendeu? Era proibido. E com base na força militar. Como ele dominava toda a Europa, ele tinha condições de fazer isso. Mas é aquela coisa, né? O pessoal sempre dá um jeitinho. E uma das formas da Inglaterra colocar seus produtos na Europa era através de Portugal. E o que aconteceu? Napoleão mandou invadir Portugal. E o que aconteceu? A família real portuguesa que vivia lá em Lisboa teve que fugir todinha, pegou vários navios, tudo, colocou a nobreza toda nos navios e veio para onde? Para o Brasil. Ou seja, o centro do Império Português deixa de ser Portugal e passa a ser o Brasil, certo? O Brasil passa a ser mais importante do que a Europa, mas isso é assunto para a próxima aula. Isso levou à nossa independência, né? E toda essa revolução, né, toda essa bagunça que ele causou na Europa nunca foi aceito assim, sem reações, né? E sempre teve muita guerra. E até que chegou uma hora que o Napoleão ele tentou invadir a Rússia. Só que ele não conseguiu por causa do inverno, que é muito rigoroso. A mesma coisa aconteceu com Hitler na Segunda Guerra Mundial. Tomou pau dos russos porque tentou invadir lá no inverno e não conseguiu, né? A história se repetiu. E como ele perdeu na Rússia, esses países que estavam contra ele se juntaram e fizeram um exército lá enorme e derrotaram o Napoleão. Aí pegaram ele e exilaram, colocaram ele na ilha de Elba, que é lá no meio do Mediterrâneo. Porque tanto o cara causava que tinha que exilar ele, isolar ele do mundo, senão ele causava de novo. Mas o pior, né? O pior é que ele voltou da ilha de Elba e retomou o poder na França, mas aí ele ficou só 100 dias. Aí o que fizeram com ele? Colocaram ele na ilha de Santa Helena. Essa ilha ela fica no meio do Atlântico. É um dos lugares mais remotos da Terra. Ela só perde para a ilha Tristão da Cunha, que é assim, é um vulcão no meio do Atlântico, é uma ilha vulcão e que assim, eu acho que são 5.000 quilômetros para cada lado, 5.000 quilômetros para chegar na África e 5.000 quilômetros para chegar na América do Sul. Você vê como que o cara era terrível. E assim, os países que saíram vencedores, que derrotaram o Bonaparte, eles eram monarquias conservadoras, né? Eles queriam voltar aquilo que era antes do Napoleão e antes da Revolução Francesa, né? Bom, pessoal, continuando aqui a aula sobre a Era Napoleônica, esses países que venceram o Napoleão Bonaparte, né? Eles formaram o tal do Congresso de Viena e a Santa Aliança.
né? Eram países conservadores, católicos, e eles queriam voltar ao tempo do absolutismo, né? Eles achavam um absurdo aquilo tudo da Revolução Francesa, de derrubar os reis, de acabar com a nobreza, e eles queriam voltar com tudo como era antes, né? Ou seja, eles eram contra-revolucionários, eles eram contra a revolução. E eles queriam a volta dos privilégios, da nobreza, né? Daquela ideia do rei absoluto. E eles eram contra os movimentos liberais, que o século XIX é uma época dos movimentos liberais, né? De ser contra o rei, de ser a favor da Constituição, de ser a favor do povo participar do governo, né? E todo país que tentava se libertar das monarquias, eles iam lá e atacavam. Bom, aqui está a figura do tal do Napoleão, né? Pra vocês terem uma ideia. Pintura do Jacques-Louis David, que era um grande pintor dessa época. Era o pintor oficial da França, praticamente, né? Pintava as grandes cenas. Aqui é o mapa, né? Pra vocês terem uma ideia do que o Napoleão causou aqui, né? Pegou parte da Alemanha, parte da Itália, Espanha. Em alguns lugares ele colocava membros da família dele, né? Irmãos, filhos. Filhos, não, filhos eu não posso afirmar isso, não lembro. Mas é isso, e aqui está a Inglaterra, né? Aqui era a treta, aqui é o bloqueio continental. Você não pode, a Grã-Bretanha não podia vender nada para cá e daqui também não podia sair nada. Ele tinha domínios também aqui no Egito, né? Lá na Ásia, lá nos Quintos dos Infernos também. Bom, aqui está a atividade, tá, gente? Bem simplesinho. É para ler o texto, interpretar e responder. Pode discutir com os colegas por WhatsApp, tá? É para fazer isso mesmo. É para fazer como se vocês estivessem na sala fazendo um trabalho em grupo, tá? É isso aí. Até mais. Obrigado.